Bom dia, irmãos. Vamos para mais um PGM nesta semana e que seja um PGM extremamente abençoado por você e para os seus liderados, ok? Bom, o sermão que nós vamos compartilhar nesse PGM desta semana é de domingo à noite, quando trabalhamos o tema da soberania de Deus na salvação, né? Usando o texto de Atos capítulo 9, do verso 1 ao 19, quando nós trabalhamos sobre a conversão de Paulo e usando este texto e tirando dele alguns aspectos, alguns princípios que definem, né, a salvação como um ato soberano de Deus na vida do ser humano, na vida da humanidade, ok? Vamos lá. Paulo, ele, depois de consentir com a morte de Estevão, final do capítulo 8, ele pede cartas para o Sinédrio para ir a Damasco. Damasco era uma região que tinha muitos cristãos que estavam vivenciando uma situação de perseguição, e para aquela região foram muitos cristãos, e Paulo pede carta, diz o texto, que com ameaças de morte, né? Paulo estava ali bem determinado a buscar os cristãos e colocá-los em cárceres, né? E recebe carta do Sinédrio e vai. E quando chega no meio do caminho, ele tem uma experiência com Cristo, o Senhor. Ali ele passa por um processo de conversão. Ele é enviado à casa de Judas, né? Na rua direita. E Deus também vai usar Ananias, lá em Damasco, que era um profeta, um homem usado por Deus, para meio que ajudar Paulo nesse processo de entender, compreender e tomar posse da salvação que o Senhor ora colocara no seu coração. Bom, aí eu quero pensar em três coisas, pelo menos, né? No nosso sermão nós pensamos pelo menos em três coisas nesse texto, né? Primeiro, o tempo da salvação. E era um tempo, quando nós falamos de tempo, existe o tempus cronos, que é o tempo que mede as horas do dia, né? A nossa história, enfim, toda ela é definida pelo tempo cronos, mas tem o tempo kairos, que é um tempo que significa o tempo de Deus na vida das pessoas. É o momento de Deus. Também ele é traduzido, ou pelo menos ele é entendido como um tempo, como se fosse uma oportunidade. É assim o significado do termo kairos, no grego. Bom, e esse texto fala de um tempo de Deus que, percebam bem, né? Por que Deus não salva Paulo antes, depois, enfim? Porque é um tempo determinado por Deus para a vida de Paulo, né? Paulo, ele se classifica como judeu, fariseu de fariseu, né? Um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, portanto, ele de uma capacidade intelectual extremamente elevada. E ele também era um capitão da guarda do Sinédrio, né? Então, perceba, esse homem ele era uma figura poderosa no contexto de Israel, naquele momento, naquela situação. E é este homem que vinha perseguindo a igreja de Cristo e fazendo tantas coisas, e o Senhor resolve salvá-lo, para mostrar para o mundo o poder de Deus, né? É um Deus que ele determina, que ele direciona, que tudo está debaixo do seu controle, e todos vão ter e sentir a possibilidade do impacto da salvação proposta e realizada por ele em Cristo Jesus para a humanidade num determinado tempo da sua vida. E Paulo, e é dentro desse tempo que Deus revela aí essa tão grande salvação à vida de Paulo, né? Um homem terrível, um homem que ele vai para Damasco com sangue nos olhos para matar e para aprisionar pessoas. Ele já tinha consentido na morte de Estevão. Então percebam que é um homem difícil, é uma figura que quando ele é impactado com a salvação, de uma maneira ou de outra, as pessoas começam a olhar para a igreja cristã de uma forma diferente, né? Pelo poder
da ação de Deus na vida de Paulo dentro deste tempo da sua conversão. Então, o que eu quero pensar para vocês, queridos, é que existe um tempo de Deus e Deus é soberano, né? Na questão da salvação da minha vida e da sua vida. Há um tempo de Deus para nos abençoar, há um tempo de Deus para reger as nossas vidas, há um tempo de Deus para fazer com que as coisas aconteçam para a glória dele, para o louvor dele, para que pessoas sejam abençoadas no exercício da sua ação. Então, esse tempo de Deus, né? Eu queria que você fixasse bem essa ideia na vida dos seus liderados. Outra coisa importante é a questão da graça de Deus na salvação, percebam, né? A salvação, e a gente tem falado com muita insistência, que a salvação é um ato de Deus na vida do ser humano, com o propósito de transformar este ser humano em um filho de Deus, de uma criatura em filho de Deus. E Deus, ele é soberano nesse processo. A salvação, ela não pode ser, como tem sido hoje, tratada como um assentimento de ideias, né? Um assentimento de conhecimentos sobre Deus e sobre Cristo. As pessoas hoje aceitam a ideia de um Cristo, elas aceitam o conceito do cristianismo, mas elas não têm tido uma experiência com a verdade do cristianismo. E tudo isso torna essa igreja religiosa. Mas percebam bem que nesse processo da salvação, à medida que Paulo está caminhando no caminho de Damasco, ele tem uma experiência. No sol do meio-dia há uma experiência tão forte, né? E uma luz, né? Se manifesta naquele contexto. E a voz de Jesus dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E é interessante nisso, né? Porque quando Paulo tem essa experiência na altura do meio-dia, perceba que uma luz que é maior que o sol do meio-dia, né? Alguma coisa muito mais intenso, mais poderoso, mais luminoso do que o sol, né? Só pode ser necessariamente a glória de Deus manifesta naquele contexto, e da onde ele ouve Jesus falar com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Salvação, ela é uma experiência com Deus. Salvação, ela é uma ação de Deus na nossa vida, é Deus se manifestando, é Deus nos permitindo que nós tenhamos com ele uma experiência pessoal. Não é só com as palavras, com as verdades, não é só aceitar, mas é à medida que essa palavra entra no nosso coração e torna Jesus real para a minha vida. Essa experiência de impacto da presença de Jesus sobre nós demonstra que a graça na salvação está debaixo do poder do Senhor, da soberania de Deus. E Paulo, Deus realiza uma grande obra a ponto dele entender, quando ele ouve a voz do Senhor, ele pergunta: Senhor, quem és tu, né? O fato dele dizer Senhor é porque ele entendeu dessa experiência que quem estava falando com ele era Deus. Aí Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, é dentro desse contexto que Paulo ele tem não uma visão, mas uma experiência de aparição de Jesus Cristo na vida dele. Ok? E a terceira coisa que nós pensamos foi sobre o cuidado de Paulo, o cuidado de Deus, soberano na vida de Paulo, e Deus o faz a partir da sua igreja. E quero pensar nisso porque Deus vai usar duas figuras ali, dois homens na cidade de Damasco, dois cristãos, que eles simbolizam de uma maneira geral a igreja do Senhor Jesus, sendo aí um instrumento do Senhor, sendo usado para abençoar as pessoas que ora têm essa experiência de salvação. E a primeira pessoa é Judas, né? O Senhor envia Paulo com os seus amigos ali para a casa de Judas. Ora, Judas, ele representa a igreja que acolhe, a igreja que não contesta, que não julga, que não aponta o dedo, a igreja que abraça, a igreja que ela tem pelo outro
a alegria de recebê-lo, porque sabe o que significa ser salvo, sabe o que significa fazer parte do corpo de Cristo Jesus, sabe o que Deus fez na vida de Paulo, né? O poder de Deus para transformar a vida daquele homem. Então, assim, é uma igreja que ela é receptiva, ela não escolhe pessoas, ela adere, ela abraça as pessoas. A segunda pessoa da qual a gente percebe como uma ação da igreja nesse texto é a de Ananias. Ananias era um profeta, era um servo do Senhor, e o Senhor aparece para ele e fala assim: Ananias, vai à rua direita na casa de Judas, que lá tem uma pessoa a quem que será para mim um instrumento escolhido, né? E Ananias fala: Senhor, ele é um assassino, ele matou, ele é terrível, mas o Senhor vai lá, né? E ele está te esperando, e ele será para mim um vaso, né, escolhido. Ele vai aprender a sofrer pelo meu nome, né? E Ananias vai, e a primeira palavra de Ananias para Paulo é irmão Paulo, já não é mais Paulo, irmão Saulo, perdão, não é mais Saulo, é irmão Saulo. A igreja abraçando Saulo, a igreja recebendo ele como parte do corpo, a igreja entendendo e percebendo nele a pessoa do Cristo Redentor, a igreja amando aquele que está sendo agregado à igreja nesse exato momento, né? Paulo, ele não tem uma experiência na igreja, ele tem fora da igreja. É o Senhor trazendo essas pessoas para serem recebidas pela igreja. E aí Ananias ora por ele, né? As escamas caem dos seus olhos. É o que a igreja serve, tem como função, né? Libertar os homens das suas cegueiras teológicas, por exemplo, e a partir desse momento leva ele ao batismo, a ele ser agregado como parte do corpo de maneira oficial dentro do contexto social. Então a igreja tem ela nas mãos do Senhor, o Senhor é soberano, e através dela faz com que pessoas sejam agregadas, recebidas, abençoadas e usadas pelo Senhor, por meio da igreja, pelo Senhor, para a glória do Senhor. Okay? É esse Deus. A salvação de Paulo, a conversão de Paulo, ela tem essa mão de Deus, né? Mostrando para nós, queridos, que Deus é soberano na salvação. A salvação está nas mãos dele, e a salvação é um milagre, é algo impossível. Era impossível pensar em Paulo ser convertido naquela época, naquele contexto social, mas Deus realizou o impossível dentro do contexto social, levando Paulo a um processo de conversão. Então, saiba que não há impossíveis que Deus não possa fazer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa pensar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.